Aleluia. Glórias a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom adorar, né? Como é bom dizer que Ele é o pão, que Ele é o vinho, que Ele é o sangue, que Ele é o nosso tudo. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos ler a palavra e depois a gente vai discorrer sobre o assunto. Jonas, livro de Jonas. Dia de domingo é um dia mais que especial. O dia de domingo, o dia de culto, é um dia guardado ao Senhor. É um dia que nós acordamos mais felizes, que nós vamos cultuar a Deus junto com os irmãos. Aleluia. Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, e diz assim, meus irmãos: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, até aqui. Santo Deus maravilhoso, Pai, nós te agradecemos. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença, ela encheu esse lugar, ela encheu cada coração. E nós pedimos, Pai, que o Senhor continue enchendo. Meu Deus, o Senhor já falou grandemente, Pai, através da palavra, através dos louvores. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor já tocou cada coração aqui. Tenho certeza, meu Deus, porque aonde o Senhor está, Pai, pessoas são movidas de dentro para fora, Pai. Cadeias são quebradas, meu Deus. O Senhor continua nos enchendo, Pai, do teu sal, da tua luz. Continua, meu Deus, fazendo dentro de nós e através de nós, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em mais essa noite. Fala conosco, meu Deus, o Senhor tem liberdade aqui. A autoridade aqui, meu Deus, é somente tua. Nós repreendemos, Pai, todo pensamento de distração, meu Deus, toda preocupação, todo sentimento, Pai, no nosso coração, Pai, que atrapalha a tua palavra, meu Deus, que nós repreendemos agora pelo nome de Jesus. Obrigado, Santo Deus. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, glórias a Deus pela vida de cada um aqui. Glória a Deus por cada um que tem saído da sua casa. O tempo está fresquinho, gostoso ficar em casa debaixo da coberta, mas nós decidimos vir aqui adorar o Senhor. Glória a Deus pela decisão de cada um. Glória a Deus mesmo. Muito feliz de estar aqui. Não pudemos estar aqui na sexta-feira de oração. Na terça-feira eu senti um incômodo na garganta, uma dor na garganta. Na sexta-feira à noite já estava dormindo, já estava indo dormir. Na quarta de manhã fomos ao trabalho. Eu acredito que eu tive febre. E aí ficamos isolados, né? E para honra e glória do Senhor, ontem eu fiz o exame, deu negativo. O nosso Deus é fiel. Fiel em ter dado negativo e fiel também nos vários outros irmãos aqui que deu positivo, e ele sustentou com a mão direita dele, né? Se tivesse dado positivos, iríamos ficar aí mais uns dias, mas para a honra e glória do Senhor, positivo ou negativo, ele tem nos sustentado, em nome de Jesus. E eu peço desculpa aos irmãos aqui pela sexta-feira, a oração não conseguimos colocar no grupo do WhatsApp. Gravamos, eu e minha esposa, eu e a Kátia em casa, mas ficou muito grande, problemas técnicos aí, não conseguimos colocar. Então nos perdoe, mas eu vi que houve um mover do Espírito Santo muito grande no grupo, né? Eu creio que pessoas foram tocadas. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, ele usa de meios em que ele quer. Antigamente íamos evangelizar de porta em porta, né? Somos novos, mas já fizemos isso para a honra e glória do Senhor.
Hoje nós temos o meio aí, a internet, que facilita, né, a comunicação. E Deus, ele faz assim, de porta em porta, de celular a celular, de Bíblia em Bíblia. Assim é o mover do Espírito Santo. E eu glorifico a Deus, porque mesmo não tendo conseguido colocar a oração, a palavra, Ele usou cada irmão para colocar, para encher, para alimentar aquele grupo da presença e da glória do Senhor. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Meus irmãos, há alguns dias eu venho sido inquietado em relação a essa palavra de Jonas. Quando a gente fala de Jonas, a gente sempre lembra de um rapaz dentro de uma baleia, né? A gente sempre lembra de Jonas em relação à baleia, ao peixe grande, ele dentro desse peixe. Realmente é uma parte muito importante, porque Deus estava tratando dele, Ele estava tratando de dentro dele. Mas eu creio que talvez na nossa mente, aquilo que mais importa que Deus fez através de Jonas foi o arrependimento numa cidade chamada Nínive. Para a gente entender essa passagem aqui, a gente precisa realmente saber o que aconteceu, quem era Jonas, quem era Nínive. Jonas era um profeta do Senhor, que foi extremamente usado para profetizar contra Israel, contra o povo rebelde, contra o povo de Deus. Lá em 2 Reis conta um pouquinho do profeta Jonas. Então ele era um homem muito usado, foi usado por Deus, era um homem sincero, um homem que fazia realmente aquilo que Deus colocou para ele fazer. Mas ele vivia num meio onde a situação ali em relação à cidade de Nínive era muito difícil. Nínive era uma cidade grande, era uma cidade de mais ou menos umas 250 mil pessoas. E Nínive era a capital da Síria. Como todos sabem, a Síria, ela era inimiga declarada do povo de Deus. De tempos em tempos, guerras violentas, tremendas eram travadas entre o povo de Israel e a Síria. E Nínive era a capital desse povoado, dessa nação. Nínive era conhecida por uma extrema violência. Os ninivitas invadiam Israel, tomavam mulheres, pegavam os homens como escravos, estupravam as mulheres, arrancavam os olhos de alguns homens para serem servidos como escravos, queimavam pessoas vivas, penduravam pessoas, essas pessoas eram queimadas vivas. Muitos dos homens e mulheres de Deus morreram dessa forma. Eles saqueavam a zona rural. O que eles podiam pegar, eles pegavam, levavam. O que eles não conseguiam levar, eles queimavam. Eles destruíam de tempos em tempos. Era uma violência muito extrema. E Jonas se encontrava nesse meio, aonde ele por muitas vezes ele viu o povo dele, às vezes parentes, sendo levados como cativos, mulheres sendo estupradas, crianças sendo mortas a fio da espada. E Deus, ele pega e fala assim para Jonas: ô Jonas, eu quero te usar. Eu quero te usar, Jonas. Talvez Jonas deva ter ficado alegre no momento, mas aí quando Deus disse assim: olha, eu quero que você clame, eu quero que você pregue contra o povo de Nínive. Talvez o semblante de Jonas deve ter sido caído, a tristeza tomada no coração de Jonas, porque no coração de Jonas, aquilo que ele queria era que Deus descesse fogo dos céus e queimasse, destruísse aquele povoado, aquela cidade de Nínive. Mas Deus, ele diz assim: levanta, levanta e vai até Nínive, clama, porque a maldade dele subiu até mim. Olha o tamanho da maldade. O tamanho da maldade de uma cidade subiu até o céu, subiu até os ouvidos do Senhor. E Jonas, ao invés de obedecer a Deus, Jonas ele pega e ele foge. Ele desce para uma cidade chamada Jope, para pegar um barco e ir para Tarsis, contra a vontade do Senhor. E a Bíblia diz aqui que ele foi fora da face de Deus. A Bíblia diz que ele fugiu.
ele fugiu daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Todos nós conhecemos Jonas como um homem desobediente que foi colocado na barriga de um peixe grande. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele tem o poder de tirar um tumor do tamanho de um mamão de dentro de uma pessoa, num instante. Deus, ele tem o poder de separar umas águas para o povo passar em terra seca. Para Deus colocar um homem dentro de a barriga de um peixe, é fichinha. Às vezes nós vamos contar essas coisas que parecem ficção para aqueles que ainda não conhecem a Deus, e a pessoa fica olhando e a gente fica com cara de bobo para a pessoa, né? Como se fosse uma mentira. Como que Deus pode separar águas? Como Deus pode derrubar muralhas de cima e embaixo através de buzinas? Como que Deus pode colocar um homem na barriga de um peixe? Mas nós cremos a Deus não porque nós vemos e que entendemos, nós cremos porque nós cremos. Eu ouvi uma coisa e eu tomo para mim. Se Deus tivesse colocado aqui que Jonas ficou na barriga de um lambari, eu acreditava, porque Ele tem poder para isso. Nós precisamos crer naquilo que nós cremos mesmo, por fé e não por entendimento, porque a nossa mente jamais vai entender aquilo que Deus faz. Então, se Deus falou que ele estava, e ele passou 3 dias e 3 noites. Mas antes dele ser jogado dentro da barriga desse peixe, primeiro ele desceu para Jope. A desobediência sempre faz a gente ir para trás, ir para o fundo, retroceder nos caminhos do Senhor. Primeiro ele desceu e foi para Jope. A palavra de Deus diz que ele desceu. E eu fiz questão de anotar aqui todas as vezes no livro de Jonas que está escrito assim que ele desceu. Primeiro ele desceu para Jope. Ele já retrocedeu. De Jope ele desceu para a embarcação. 2 vezes ele desceu. E quando ele estava nesse barco, a palavra de Deus diz que o Senhor enviou um vento. Enviou um vento e aquela embarcação estava quase virando. Nós às vezes temos a mania de falar que tudo é o inimigo. Tudo é o inimigo. Estamos andando, tropeçamos numa escada, sai para lá, Satanás. A desobediência de um homem, de um profeta, fez o Senhor enviar um vento forte e aquela embarcação começou a querer virar. Às vezes, as ventanias, as tempestades, é o Senhor que manda para a gente convergir e começar realmente a fazer aquilo que Ele manda. Nem sempre é o inimigo que toma o vento, nem sempre é o inimigo que toma o mar revolto. Às vezes o Senhor permite algumas coisas na nossa vida para que a gente volte nos caminhos dEle e comece a fazer a vontade dEle. Nesse caso aqui foi o Senhor que enviou esse vento. Nós precisamos parar de dar glória ao inimigo, aos demônios de Satanás, dizendo que tudo é o inimigo. Às vezes a pessoa não quer fazer algo, é o inimigo, às vezes é, mas na maioria das vezes é a vontade da carne que está deixando ele ir para os caminhos contrários do Senhor. E aqui a Bíblia comprova que o Senhor enviou esse vento. E quando o Senhor envia esse vento, aqueles homens da embarcação começam a clamar cada um para o seu Deus. Existiam homens pagãos que começaram a clamar cada um para o seu Deus. E quando Jonas ouviu isso, mais uma vez ele desceu. Ele desceu para o porão. 3ª vez que ele desce. Ele desce para Jope, ele desce para o barco e ele desce para o porão. A desobediência faz a gente cada vez mais ir para o fundo. A desobediência faz cada vez mais a gente retroceder nos caminhos do Senhor. E então aqueles homens viram que nenhum dos deuses que eles clamavam podia fazer nada. Pegaram Jonas e falaram assim: olha, só pode ser por você, a causa dessa ventania só pode ser você. E Jonas ele fala assim: sim, sou eu. Sim, sou eu. E é uma coisa interessante aqui que aqueles homens eles tiraram sortes. A Bíblia diz que em várias situações do Antigo Testamento
fulano tirou sorte, o profeta tirou sorte, o sacerdote tirou sorte. A última vez que nós vemos a palavra de Deus citar tirou sorte foi no livro de Atos, quando os profetas, quando os discípulos disseram uns para os outros: olha, nós precisamos escolher um outro discípulo, porque Judas traiu o mestre, nós estamos só em 11, e a palavra de Deus diz que eles tiraram sorte. E meus irmãos, quando a Bíblia diz que tira sorte, é realmente tirar sorte, como se fosse, talvez alguns aqui já fizeram. Sabe quando você pega alguns galinhos assim, pauzinhos, e deixa um maior que o outro, coloca na mão, e aqui na frente ficam todos do mesmo tamanho, só que aqui na mão a gente sabe que existe um que é maior, e cada um pega um. O que pegou o maior é porque a culpa é dele. Então isso era tirar sorte. Porém a palavra de Deus diz que somente lá em Atos isso cessou. Isso cessou. A última vez que a palavra de Deus cita homens e mulheres de Deus que tiram sorte foi quando escolheram Matias para ficar no nome de Judas. E eu creio, não é a Bíblia que está falando, meus irmãos, é o Beto. Vocês podem crer naquilo que a palavra do Senhor diz, naquilo que o Senhor diz para vocês. Mas eu creio que não era da vontade de Deus ter sido escolhido um outro homem. Porque mais para frente Deus levantou um homem que fez muito mais do que todos eles, Paulo, como um 13º discípulo. Creio eu que Deus havia de colocar Paulo como um 12º discípulo ali. Mas os outros discípulos escolheram Matias, e ele ficou como o 12º. E mais para frente houve um 13º. Então dessa forma eles tiraram sortes. Não convém nós tirarmos sortes. Convém nós orarmos e pedir para Deus a resposta dele, em nome de Jesus. Amém? Mas naquela época era comum tirar sorte. Então eles tiraram sortes, caiu em Jonas. Jonas falou: me jogue para o mar, porque essa tempestade vai cessar. E assim foi. Eles pegaram Jonas e jogaram para o mar. E a palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas. Jonas mais uma vez desceu para as entranhas de um peixe. Meus irmãos, olha só o que a desobediência a Deus faz com o homem e com a mulher. E quando a gente fala de Jonas, a gente está falando de um profeta que teve uma ordem do Senhor. Todos nós, o céu foi rasgado, Jesus rasgou. Todos nós podemos e somos os profetas e sacerdotes do Senhor. O céu foi rasgado. O véu foi rasgado do templo. Aquela separação que existia no templo, aonde só o sacerdote podia estar na presença de Deus, isso foi rasgado, isso foi quebrado, de cima embaixo. Então cada um de nós somos sacerdotes, profetas do Senhor. Você, mulher, você é uma adoradora do Senhor. O véu foi rasgado, o céu foi aberto. E hoje todos podemos tomar a posição de sacerdotes, de adoradores do Senhor, de profetas do Senhor. Não existe mais distinção. O véu foi rasgado. Cada um de nós podemos entrar na presença do Senhor. Assim como nós viemos aqui, a presença do Senhor tomou esse lugar. Nós sentimos a presença de Deus. Ele falou conosco. O Espírito Santo passou por entre esses bancos, tocando cada um. Assim é hoje. Não é como antigamente. Nós declaramos que somos profetas do Senhor. Homens e mulheres que fazem a vontade de Deus, que nos desviamos do pecado, que procuramos não sair, mas permanecer na presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Jonas desceu mais uma vez aqui pela desobediência, foi para as entranhas do peixe, desceu mais uma vez. Ele só descia, ele só retrocedia. Mas como a misericórdia do Senhor é para todos, Deus ainda tinha esperança nele. Assim como Deus tem esperança em cada um de nós. Deus falou com Jonas, mesmo dentro da barriga daquele peixe. Alguns teólogos, alguns historiadores aí dizem que o peixe realmente comeu Jonas. E Jonas, quando foi jogado na praia, Deus ressuscitou ele.
A forma não importa. Importa é que Deus fez através da vida de Jonas. Quando Jonas orou na barriga daquele peixe, Deus deu uma ordem àquele peixe para jogar Jonas no mar. E o que me tocou hoje à tarde, quando eu lia mais uma vez essa passagem, é que na oração de Jonas, ele disse assim para Deus: Senhor, eu desci até a estrutura dos montes. O próprio Jonas estava dizendo aqui: eu desci até as estruturas dos montes. Eu creio que quando Jonas estava na barriga daquele peixe, ele foi no mais profundo daquele mar, até as estruturas dos montes. E mais uma vez, Jonas desceu. Mas a misericórdia do Senhor fez Jonas ser vomitado, ser colocado para fora naquela margem. E Jonas falou assim: tá bom, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Aquilo que eu prometi eu vou fazer. E Jonas, ele vai para rumo a Nínive. E a palavra de Deus diz que Nínive era uma cidade grande. Era uma cidade de passagem de 3 dias. Eu não sei a distância que tem aqui de Andradina até o Pereira Jordão e a Mineira, ali o final da Mineira, ali a Marechal Rondon. Não sei. Mas quanto tempo mais ou menos a gente leva para caminhar de um ponto a outro daqui de Andradina? Talvez 1 hora, 1h30, uma caminhada normal? Não sei. Nínive era uma cidade de caminho de 3 dias. Era uma cidade grande. Era uma cidade grande. E a Bíblia diz que Jonas, ele começou a clamar. E ele clamou em 1 dia. Em 1 dia. Com certeza ele passou correndo, meus irmãos. Ele disse assim para Deus: eu vou fazer. Mas ele não fez do jeito que Deus queria. E quantos de nós nos encontramos às vezes fazendo aquilo que Deus mandou fazer de qualquer jeito? Jonas, ele não pediu o arrependimento, não clamou arrependimento para aquela cidade. Ele correu de um canto a outro, dizendo assim: daqui 40 dias o Senhor vai mandar fogo do céu. Ele clamou querendo a destruição daquela cidade, correndo de um lado para o outro. Uma cidade que era preciso 3 dias, ele levou 1. Ele fez de qualquer jeito. Ele fez de qualquer jeito. Às vezes nós nos pegamos orando de qualquer jeito, orando ao Senhor pensando em outra coisa, lendo a Bíblia, respondendo mensagem de celular, fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito. Sabe quando um chefe nosso, no nosso trabalho, pede alguma coisa, diz assim: Beto, eu quero que você faz isso. Qual que é a nossa vontade? Qual que é a nossa intenção? É fazer da melhor forma possível. Mas às vezes para Deus nós não fazemos da melhor forma possível. Nós fazemos de qualquer jeito. Fazemos quando dá tempo, do jeito que dá. Assim fez Jonas. Mas a misericórdia de Deus era sobre também aquela cidade. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que Jonas pregou, aquilo que Jonas clamou, chegou até os ouvidos do rei. E o rei proclamou um decreto. O rei proclamou um decreto dizendo assim: olha, todo mundo vai fazer um jejum, até os animais. Ninguém vai comer e nem água vai beber. Quem sabe assim, o Deus de Jonas tem misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz: Deus viu aquela humilhação daquele povo de Nínive. A Bíblia diz que Jonas se arrependeu. Existem algumas palavras, meus irmãos, que no original, aqui no português, não tem o mesmo significado no hebraico, no grego. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Nós vamos ver o porquê que essa palavra não está no exato significado. Deus não se arrependeu, porque o trabalhar de Deus era principalmente no coração de Jonas. Era principalmente no coração de Jonas. E a Bíblia diz que houve misericórdia do Senhor e Deus não destruiu aquela cidade, pelo menos naquele momento. Mais para frente, Nínive voltou a fazer aquilo que eles faziam antes, e ela foi destruída. Mas naquele momento, todo um povo, uma cidade inteira se arrependeu dos maus caminhos. Nem os animais tomavam água e nem comiam. E houve misericórdia do Senhor em cima daquela cidade. E Jonas, ele partiu para o outro lado, ficou em cima de um monte,
olhando na cidade, esperando o fogo de Deus descer, para que aquela cidade fosse destruída, talvez da mesma forma que Sodoma e Gomorra. E Deus começa a trabalhar no coração de Jonas. Deus começa a trabalhar no coração de Jonas, porque Jonas, ele desejou a morte. Jonas, ele viu o arrependimento daquela cidade e falou assim: Senhor, olha só, é por isso que eu não queria. Eles se arrependeram, eu não queria. Porque na cabeça e no coração de Jonas, as imagens daqueles ninivitas destruindo plantações, estuprando mulheres, matando crianças, tirando olhos das pessoas, dos homens para servir como escravos, ainda estavam no coração. E às vezes a gente se desvia dos caminhos do Senhor por coisas que a gente fica remoendo dentro de nós. Deus queria tratar Jonas. Deus queria tratar Jonas e Deus queria ter misericórdia da cidade de Nínive. Jonas, a Bíblia diz que Jonas dormiu e a boboeira cresceu em cima dele que fazia sombra. E ele se alegrou. Mas o sol tomou conta daquela planta, ela secou e ele começou a reclamar. Deus, ele fala assim para Jonas: você tem pena de uma abóbora? Você tem pena de uma planta que não foi nem você que plantou, nem você que germinou? Você acha que eu não tenho pena e misericórdia de um povo que não sabe distinguir da mão direita da mão esquerda? Era um povo que não sabia, meus irmãos, o que era direita, o que era esquerda. Era um povo que tinha aprendido a matar, a destruir. Era um povo que a única coisa que sabia era fazer o mal. E às vezes nós amaldiçoamos com a nossa palavra, com a nossa boca, pessoas que Deus tem misericórdia. O irmão Diego compartilhou, testemunhou algo do Senhor aqui, há 2 sextas-feiras atrás, um parente dele, na qual todos os outros que estavam em volta diziam assim: esse não tem jeito, isso aí não tem jeito não. Mas para a honra e glória do Senhor, naquela semana ele entregou a vida a Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês: às vezes esses perdidos são mais crentes dos que estão na igreja. Esses que vêm com sede e com fome do Senhor, eles são muito mais abençoados e usados por, às vezes, pessoas que esquentam banco. E às vezes nós, e eu me incluo nisso, às vezes quer só esquentar banco. E Deus está dizendo assim: olha, eu quero te usar. Sabe aquele cara, aquela pessoa que te ofende? Eu quero te usar para falar de mim para ele, para mostrar da minha misericórdia para ele. É assim o nosso Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor estão sobre aqueles que o temem, em primeiro lugar. Mas Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por todos. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e todos serão salvos em nome de Jesus. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é que é triste saber que o final do livro de Jonas não tem um arrependimento, não tem uma misericórdia de Jonas por aquelas pessoas de Nínive. A vontade de Jonas é que realmente aquele povo fosse morto, é que o fogo de Deus descesse do céu e consumisse aquele povo. Mas para a honra e glória do Senhor, aquele povo se arrependeu e naquele momento não foi destruído, porque um homem fazendo aquilo que Deus mandou fazer, de qualquer jeito ele fez, e o povo mesmo assim se arrependeu. Imagine um homem e uma mulher fazendo aquilo que Deus mandou fazer com toda a vontade, de todo o coração. Meus irmãos, uma cidade é tomada pela glória de Deus, um estado é tomado pela glória de Deus, um país é tomado pela glória de Deus. Existe um lugar, um país chamado País de Gales, que pela oração de um homem, iniciou pela oração de um homem, e houve um mover do Espírito Santo tão grande naquele lugar. Isso aconteceu em 1902, que em 6 meses, 100.000 almas foram ganhas para Jesus. 100.000 almas. E eu declaro sobre essa cidade
mais uma vez que essa cidade vai ser tomada pela glória do Senhor. E Deus vai usar cada um aqui para falar dele, para profetizar, para falar do amor, não para julgar e desejar a morte, mas para desejar vida e vida em abundância, para desejar vida e vida eterna. Porque um homem e uma mulher que realmente é sal, um homem e uma mulher que realmente é cheio da luz de Jesus, ele é poderoso, ele tem autoridade dos céus, e ele pode profetizar sobre uma cidade, ele pode profetizar sobre um traficante, sobre um drogado, sobre uma prostituta, sobre aqueles que estão longe, e cada um pode se arrepender segundo a vontade do Senhor. Segundo a vontade do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento, igreja? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero profetizar, eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, que nós vamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, da melhor forma, dando o nosso melhor, tudo, dando o nosso melhor, em nome de Jesus. Se Deus mandou fazer, nós vamos fazer, nós vamos dar o nosso melhor. Se no nosso trabalho nós fazemos o nosso melhor para Deus, nós precisamos fazer além disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui. Eu tinha mais alguma coisa para dizer aqui, meus irmãos, mas eu vou encerrar. Nós, em nome de Jesus, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu não tô pregando aqui colocando os defeitos de um homem que Deus usou, de Jonas. Eu e a Kátia, a gente sempre conversa que às vezes as pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor servem para mostrar para a gente aquilo que a gente não deve fazer. Aquilo que a gente não deve fazer. Amém? Eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui, meus irmãos, que nós não vamos ser igual a Jonas. A Bíblia diz lá em Atos que houve um homem chamado Ananias. Ananias, Deus falou assim: Ananias, eu quero que você vá a uma cidade, a rua direita, e você vai orar por um homem. E Ananias, eu creio que ele se alegrou, se levantou, pegou a capa e falou assim: vamos lá, Senhor, eu vou orar e vou profetizar. E é bom a gente ler as escrituras, os detalhes, que a gente entra na história. E eu creio que talvez Ananias deva se levantado e estava chegando à porta quando Deus falou assim: e você vai orar por um homem chamado Saulo. Talvez ele parou e ele naquele momento falou assim: Senhor, o Senhor conhece Saulo? Saulo, ele mata a gente, ele bate na gente, ele prende a gente. O Senhor está mandando eu orar por ele? Porque ele é um vaso que eu vou usar. E Ananias falou assim: e Ananias disse assim: então eu vou. E é maravilhoso ver, porque quando ele chega a essa casa, ele chama Saulo de irmão. Meus irmãos, ele olha para um homem que ele tinha visto matar, prender, chicotear os cristãos, e ele olha e fala assim: irmão Saulo. Irmão Saulo. Ele não chega falando assim: olha, você fez isso, você fez aquilo, mas eu estou aqui para orar. Ele falou: não, irmão Saulo. E a Bíblia diz que ele orou e Saulo foi cheio do Espírito Santo. E aquelas escamas que estavam nos olhos deles caíram. Ananias fez a vontade do Senhor de todo o coração, exatamente da forma que Deus queria. Aquele homem chamado Saulo foi cheio do Espírito Santo. E é assim que nós vamos servir o nosso Pai, o nosso Abba, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, fazendo aquilo que Ele manda. Se Ele nos mandou orar de todo o nosso coração, nós vamos orar. Se Ele mandou a gente meditar na palavra, nós vamos meditar na palavra, sem nenhuma distração. Se Ele usa alguém aqui para orar, para pregar, interceder, para cantar, nós vamos fazer de toda a nossa alma, em nome de Jesus, porque o nosso galardão está lá em cima com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.